Boa tarde, meu nome é Júlio Andrade. Vou apresentar o trabalho intitulado como Parâmetros Fisiológicos de bovinos confinados com diferentes condições de sombreamento e a pleno sol. Esse trabalho foi desenvolvido por Garcia Neto, et al. Em 2016 e foi publicado no Congresso Técnico Científico de Engenharia e da Agronomia. Vou começar pela introdução. A variação de temperatura do ar. Se a temperatura do ar está muito elevada, há um aumento no esforço animal. Para perder calor, ele tem que ter algumas condições para que isso aconteça, né? Alguma coisa tem que ser criada. Por isso, esse mecanismo de termorregulação, ele vai atuar para evitar a elevação da temperatura retal, superficial e da frequência respiratória. A resposta fisiológica compreende o aumento da frequência respiratória, redução na ingestão de alimentos e aumento na ingestão de água. E a frequência respiratória é mais elevada à tarde do que no período da manhã, pois na tarde tem uma quantidade maior de radiação solar direta do que no período da manhã, certo? Segundo Conceição, os efeitos do ambiente térmico sobre a resposta fisiológica de bovinos leiteiros, com uma frequência respiratória, temperatura retal e temperatura de superfície, têm sido bastante estudados, principalmente para animais em lactação, como uma forma de caracterizar situações de estresse. E a maioria das espécies de animais homeotermos. Boa tarde, meu nome é Júlio Andrade. Vou apresentar o trabalho. A frequência respiratória tem uma quantidade maior de radiação solar direta de calor do que de manter no período da manhã. Homeotermia, cada vez que a temperatura ambiente ultrapassa os limites desejáveis. Já segundo Ferreira, a frequência respiratória normal em bovinos adultos varia entre 24 e 36 movimentos respiratórios por minuto, mas pode apresentar valores mais amplos entre 12 e 36 movimentos por minuto. Devido a estresse térmico, essa frequência respiratória começa a elevar-se antes da temperatura retal. E ainda de acordo com Ferreira, a frequência cardíaca está sujeita a variação intrínsecas e extrínsecas. Já de acordo com Medeiros, os animais que são normalmente ativos durante a noite, durante o dia, há uma variação de temperatura retal que é mínima pela manhã e máxima no período da tarde. Porém, se ele estiver sob estresse térmico, principalmente no período da tarde, a variação de temperatura retal é marcante, certo? E evidenciando neste período uma hipertermia. Esse fato faz com que a temperatura do ar à tarde venha a ser a origem da temperatura retal elevada nos trópicos. E a temperatura da superfície corporal depende das condições climáticas do ambiente, sendo influenciada pela temperatura, influenciada pela umidade relativa do ar, velocidade do ar e também pelas condições fisiológicas como vascularização e sedação. E sudação. A temperatura de Pelame depende principalmente das condições ambientais de umidade, temperatura do ar, vento e das condições fisiológicas como vasculação e evaporação pelo suor. Assim, a temperatura da superfície contribui para a manutenção da temperatura corporal mediante trocas térmicas com o ambiente em temperaturas amenas. O objetivo deste trabalho foi analisar a frequência respiratória
a temperatura retal e a temperatura corporal dos animais quando criados com disponibilidade de sombra. Esse trabalho foi desenvolvido na Fazenda Passagem, localizada no município de Itatuba, no estado da Paraíba, nessas coordenadas, sul e oeste. O município de Itatuba encontra-se numa altitude média de 117 metros, com clima tropical e estação seca, segundo a classificação de Köppen-Geiger. E a temperatura média anual é de 25,2 graus Celsius, com precipitação média anual muito baixa, né, 431,8 milímetros. Para esse trabalho foi disponibilizado 1.300 animais que permaneceram em currais com uma área de 1.400 metros quadrados, providos de coxo bebedouros, e foi disponibilizada ainda também uma área próxima e esse confinamento para a execução deste experimento. Os parâmetros fisiológicos que foram estudados foi o TR, que é a temperatura retal, temperatura da superfície, TF, e frequência respiratória, FR. A temperatura retal foi medida uma vez por semana em 2 horários distintos, pela manhã e pela tarde. A medição da temperatura retal foi coletada através da introdução de um termômetro clínico veterinário com a escala de até 44 graus Celsius diretamente no reto do animal e foi colocado uma profundidade de 5 centímetros. E esse termômetro ficou no período de 2 minutos no reto do animal. Para isso, os animais teriam que estar não poderia estar agitado, certo? Eles foram colocados em um lugar para ficar calmo e a partir daí foi feita a medição da temperatura. A frequência respiratória foi medida através de avaliação visual, onde se observou os movimentos de flanco do animal por um período de 30 segundos e o resultado foi multiplicado por 2, totalizando os movimentos obtidos em 1 minuto. As observações foram feitas semanalmente no período da manhã e da tarde. Para essa avaliação visual, utilizou-se um binóculo a fim de facilitar essa leitura e principalmente para evitar estar dentro dos currais para não estressar esses animais. A temperatura superficial foi realizada 3 vezes por semana durante todo o período experimental. As medidas foram tomadas por meio de termômetro, sem contato, e foi feito através do infravermelho, certo? Esse termômetro tinha um infravermelho, com mira laser, de marca Iconter, com escala de menos 60 a 500 graus Celsius, com a precisão de 2% da leitura e a resolução de 0,1 graus Celsius. As medidas foram sempre tomadas na região do dorso, ou seja, garupa, a região do dorso, aliás, garupa, cabeça e canela, fazendo-se aí uma média dessa temperatura superficial. As temperaturas eram tomadas dos animais que se encontravam no momento de observação sob sombra natural, sob sombra artificial e exposto ao sol. O horário de observação foi de 9 até as 15 horas, com intervalo de 15 minutos para cada leitura. Os resultados encontrados, como podemos ver nesta tabela, certo? As temperaturas retais. As temperaturas retais no período da manhã e da tarde, para sombrite, árvore e sol, as médias dessas temperaturas, temperatura superficial e as frequências respiratórias. Observando aí essa tabela 1, podemos avaliar aí que os dados da temperatura superficial dos tratamentos sol pela manhã foi de 34,8, à tarde 36,7, o tratamento da árvore pela manhã 32,1
à tarde 33,2. No tratamento Sombrite, manhã 32,4, à tarde 33,8. Pode-se observar que a exposição ambiente a pleno sol aumentou a temperatura superficial em 2,4 graus durante a manhã e 2,9 durante a tarde, quando comparado com o tratamento com Sombrite. O aumento da temperatura superficial significa perda da capacidade de equilíbrio, a temperatura da pele com o ambiente, dificultando assim transferência de calor de um local para outro. No período da manhã, quanto o da tarde, as variáveis fisiológicas temos a frequência respiratória e a temperatura retal. Na frequência respiratória, os animais em todos os tratamentos ficou com a média abaixo de 35 movimentos por minuto, como podemos observar na tabela 1, certo? Que nenhum teve um movimento por animal acima de 35. Pega ele e arrasta para o OBS. E houve uma variação no número de movimentos respiratórios dos animais no tratamento só do sol, onde ele apresentou 27,1 movimento por minuto. Inicia a gravação normal. No período da manhã e no período da tarde, 32,4 movimento por minuto. De acordo com França, a frequência respiratória do movimento adulto deve variar de 20 a 30 movimentos por minuto, onde pode-se dizer que o animal está em conforto térmico para o tratamento sol durante a tarde. O animal pode estar em desconforto térmico, como podemos ver aí na tabela 1. Em relação à temperatura retal, também não houve diferença significativa entre os tratamentos, sendo que os valores observados permanecem abaixo dos considerados como os indicadores de estresse térmico. E de acordo com Martello et al. 2004, considera valores acima de 39,5 graus como indicadores de estresse térmico. Logo, posso dizer que os animais do tratamento sol podem estar com desconforto térmico. Janães e Arcaro Júnior, 2001, encontraram uma variação de temperatura retal entre 37,09 e 38,72 graus Celsius no período da manhã e frequências respiratórias um pouco menores do que os valores médios dos tratamentos, variando entre 32,56 e 34,76 movimentos por minuto. Em relação à temperatura superficial, em todos os pontos, a maior temperatura registrada foi 32,05 e a menor 27,05. Com isso, concluímos que os animais apresentam aumento nas variáveis fisiológicas indicadoras de estresse calórico severo quando confinados sem disponibilidade de sombra, ou seja, sol pleno. A temperatura retal e a frequência respiratória são importantes parâmetros para avaliar o estresse calórico em bovino. O fornecimento de sombra para os animais tem que ser natural ou artificial, que é um meio eficiente para auxiliar no conforto animal. No aspecto produtivo, pode ser recomendado sob certos critérios técnicos e econômicos. Aqui temos algumas referências.